Oi pessoal, estou em mais um Andando por Porto Alegre, dessa vez num encontro muito legal com o Francisco Milanês, que é presidente da Agapan. Eu estava te ouvindo aquele dia, a gente se encontrou numa plenária no Memorial Luiz Carlos Prestes, que é um lugar muito legal de Porto Alegre, que vale a pena fazer um Andando por Porto Alegre lá dentro. E tu provocaste a discussão sobre como a gente precisa ter uma pauta positiva para a cidade na questão ambiental. Sim. E eu comecei a me recordar de todo um outro tempo da cidade, de como a cidade foi protagonista do debate ambiental do ponto de vista local no Brasil. E a Agapan, os militantes da Agapan, a entidade e tu, né, essa convergência, vocês fazem parte dessa história. Sim. Então, eu tive a ideia de fazer o Andando para te ouvir um pouco sobre isso, né? Como que Porto Alegre se situa no tempo, nessa luta ambiental, como foi construída aquela história tão ousada nos anos 80 e antes mesmo disso, né? E para depois a gente chegar onde a gente chegou. Então, a Agapan nasceu em pleno período militar, em 71. E fez as primeiras conquistas, para terem uma ideia, foi nos anos 70 e pouco, 73, 74, se conseguiu proibir a mineração em Porto Alegre. Esses morros que tem essas chagas são anteriores. Porto Alegre não minera desde aquela época. Desde a década de 70. Isso. Se conseguiu acabar com as podas estúpidas que existiam, que cortavam, deixavam só os tocos das árvores, não tinha flor na primavera, e se conseguiu, inclusive, fazer a primeira coleta seletiva de lixo, foi em 74, 75, acho, ainda no período militar, que foi uma horrível, porque a gente fez a luta, e eles coletavam e jogavam no lixão. Porque não tinha o que fazer, não tinha a segunda etapa. Sim, a verdade era para abafar a nossa luta, né, e fizeram. E aí morreu, o que foi muito ruim, porque quando começaram, no governo do Olívio Dutra, quando começaram a coleta seletiva novamente, muita gente disse, não vou fazer, vou separar porque os caras vão jogar no lixo lá, né? Então fazer mal feito dificulta a história, mesmo que a gente tenha sido pioneiro nessa questão. A Agapan está caminhando agora por 50 anos, com ela o movimento ambientalista brasileiro, né? Ano que vem serão 50 anos. E eu acho que isso é um motivo de muito orgulho para nós, porque ela é pioneira não só no Brasil, como na América Latina. E no mundo, sinceramente, eu não conheço nenhuma ONG ambientalista moderna, né, que discute desenvolvimento, valores, mais antiga que a Agapan. Eu fiquei lembrando aquele dia, Milanês, passou um filme na minha cabeça provocada pela tua fala, né? Então eu me lembrei, eu nasci em 81, então eu fui uma criança e uma adolescente quando eu voltei para Porto Alegre no início dos anos 90, que via muito vivo na cidade e muito assim, fora do tempo, não era um debate que a sociedade brasileira fazia naquele tempo, algumas discussões. Me veio muito forte o tema da reciclagem do lixo, eu fui atrás, nós chegamos a mais de 20% de lixo reciclado, hoje nós temos 6%, né? Então, quer dizer, no auge do debate mundial sobre clima e meio ambiente, a gente tem 6%. Quando esse não era o debate, a cidade passou de 20%. Uma imagem que veio na minha cabeça foi uma capa de jornal com o Olívio Dutra entrando no Ulami. Você lembra desse dia? Uma foto? A ideia da balneabilidade do rio. Recuperar da balneabilidade de uma praia, quando na época as praias de litoral, como ainda hoje não tem, não eram balneáveis no verão. Exatamente. E eu fiquei pensando, onde a gente se perdeu nessa história, né? Eu comentava contigo, eu lembrei assim, tudo provocada por aquela tua ideia de vamos ter um projeto de cidade relacionado ao meio ambiente. Eu lembrei que os secretários de meio ambiente eram personalidades políticas da cidade. E a impressão que eu tenho é que eles viraram cada vez mais burocratas tentando resolver o problema do licenciamento. Que fiquem quietos e não atrapalhem a liberação da especulação imobiliária. E que não façam um debate sobre qual o papel que a cidade pode cumprir no mundo com relação a isso. Em que momento essa história se perdeu na tua... Qual foi, não só do ponto de vista das eleições, que é talvez o mais simples de identificar, mas como aconteceu também essa falta de debate coletivo na nossa cidade, de priorização desse tema? É muito louco isso, porque às vezes, a que a vida está me ensinando é que às vezes quando a gente consegue chegar numa boa qualidade de vida, boas conquistas, parece que se perde a história e a memória. E aí as pessoas naturalizam aquilo, que o ser humano é muito campeão em naturalizar o ruim e o bom.
E aí perde a memória. Então Porto Alegre queria mais do que quando a gente tinha transporte coletivo muito bom, tinha uma questão ambiental razoavelmente bem tratada, tinha várias conquistas reais, né? E a cultura se desenvolveu muito, né? Quando houve uma participação popular, a cultura começou a sair do centro da cidade, e de grupos, de grupos... Mesmo a feira ecológica, o debate sobre alimentação orgânica, nós tínhamos uma incipiente, eu ia na Colmeia com meu pai. Isso. Né? Hoje a gente tem isso como um hábito cultural feiras, do Porto exatamente, nós temos a melhor rede no Brasil de feiras registradas pelo Ministério da Agricultura, não é a feira que diz que é, feiras orgânicas realmente, produtores... Tudo isso é parte da mesma coisa. Eu quero dizer que o Rio Grande do Sul construiu, em 82 e 83, foi a lei de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, que só 7 anos depois virou lei nacional, e com perdas, inclusive. Então, todas essas conquistas iam se acumulando, e quando se estava muito mais próximo de chegar numa coisa muito interessante mesmo, a população parece que naturaliza aquilo como sempre foi assim. As vilas de Porto Alegre, ora, eu fiz trabalho com estudantes de biologia, Campo da Tuca, a Volta da Cobra, a polícia não entrava de noite, não tinha coleta de lixo, porque não entrava caminhão nas lombas, era tudo barro, não tinha ônibus, as pessoas para saíam no barro e não saíam, porque de noite o tráfico fechava as ruas. Para entrar era só quem tinha licença para entrar. Isso, quando vieram os governos populares e o orçamento participativo, foi a prioridade, asfaltar esses eixos. Isso virou cidade. Hoje as pessoas moram numa cidade. Só que elas não sabem mais, as pessoas que nasceram, a maioria que vota hoje, não sabe que em 89 ali não entrava nem a polícia. Não tinha nada, era um abandono total. E hoje é cidade. Pode ser uma cidade mais pobre, uma cidade com mais dificuldade, mas é cidade. Mesma coisa aqui era tudo terra. Hoje tem... essa região aqui, né? A gente está na agronomia, entre a agronomia, Lomba do Pinheiro, para o pessoal de Porto Alegre, da região Beco do Cafuncho, que muitos conhecem, né? De uma forma pejorativa. Aqui não tinha nada, não tinha água, não tinha luz. Quando a cooperativa chegou aqui e ocupou essas terras, adquiriu, não tinha nada. Tudo foi construído, desde já. Se a gente pega o exemplo de Porto Alegre na década de 80, ele nos remete, acho que é um debate político bem interessante sobre o tempo atual, né? Final ali dos 80, sim, 90. Como a política local pode ser importante para incidir na política nacional. Ao contrário do que a gente sempre exercita. A gente sempre tem a ideia de que o maior influencia sim mais o menor. E é óbvio que o impacto do grande é muito importante nas cidades, né? Mas aquele período foi um período que o local influenciou a agenda nacional. Tu citaste uma coisa que ficou muito didática para o mundo inteiro, não para nós. Em 92 se fez várias conquistas, né? A Rio mais 92 foi importante, a Eco 92, como chamam também, foi importante, mas se conquistaram documentos. E aí a Agenda 21 era a proposta de fazer a Agenda 21. Na Rio mais 5, que eu tive a oportunidade de participar, foi a governamental foi em Nova York e a não governamental foi no Brasil, participei das duas. A gente viu assim, nada tinha sido feito pelos países, nada. Pelos estados, formalidades. Alguns tinham feito algumas Agenda 21 para mostrar. 200 técnicos envolvidos, nenhuma pessoa. Entende? E as cidades, 2.000 e tantas cidades no mundo tinham feito realmente... E avançado. Avançado. E aí a gente começou a ver que não tem jeito para fazer de trás desse tipo de conquistas práticas. O único nível de governo que tem contato verdadeiro com a população nessa democracia atual pode ter mais fácil, né? Não quer dizer que tenha, muitos municípios não têm. Mas é o nível urbano ainda que está numa escala humana ainda. E aí que surgem as grandes sacadas, que essas sim aí podem se reproduzir em outros lugares, dando certo. O orçamento participativo é um exemplo. O tema da reciclagem do lixo, né? Reciclagem, tratamento de esgoto, Porto Alegre não sei como é que está hoje, infelizmente deve ter regredido, no PISA. Mas nós éramos a capital com a maior quantidade de tratamento de esgoto. Nós fizemos a obra do PISA, porque as pessoas precisam entender, né? O tratamento do esgoto é que tem relação com o rio limpo. Então, na verdade, a balneabilidade do rio significa a dignidade das pessoas das comunidades mais pobres não viverem dentro do esgoto. E cá entre nós, a balneabilidade do rio significa nós não bebermos uma água que é um lixo.
mesmo tratada com seriedade, porque o DEMAI é modelo nacional super de qualidade, inclusive. De qualidade, mas o tratamento econômico que se água. faz é tirar coliformes fecais e matéria orgânica. Agrotóxicos não se tira, metais pesados da indústria não se tira. Então, o que há de mais perigoso na água não é tirado. Portanto, tu não polui, não dá, seria caríssimo. Nunca tinha pensado sobre isso. A gente vive falando isso e parece que ninguém ouve. Nós estamos tomando o que é mais perigoso. Eu, por exemplo, me alimento de orgânicos, praticamente só na minha casa. Há muitos anos eu fui agricultor orgânico e fui fornecedor da Colmeia, enfim. E agora a água que eu tomo, seja ela em garrafinha, é cheia de químico. Eu, pessoalmente, tenho um laboratório para filtrar água em casa, mas... Eu vou conhecer o teu laboratório depois. Mas ainda não é o ideal, né? O ideal é ter uma água que não é, porque o que acontece que as pessoas entenderem? Coliforme fecal, que é uma bactéria, que todo mundo fala, tem coliforme fecal. Toda água limpa, maravilhosa de fonte tem coliforme fecal. Ela não pode ter acima de uma certa quantia, que pode te dar uma diarreia. Portanto, coliforme fecal, que todo mundo fala que é problema, não é problema. Problema são coisas que em parte por bilhão, parte por trilhão, até com um agrotóxico, podem te fazer mal. Podem te esterilizar, podem te fazer cânceres e mil outras doenças. Então, essas coisas são perigosas. E por ser nessa quantia tão pequena perigosa, é muito difícil de tirar. O ideal é não colocar na água, né? Para tirar carvão ativado ainda das coisas mais eficazes para isso, mas tem que ficar trocando sempre o filtro. A maioria das pessoas põe carvão ativado e não troca, e não adianta nada, porque ele é um filtro químico. Assim, se a gente vai ver todas as pesquisas, quando a gente vê pesquisas no mundo inteiro, né? A pauta que mais interessa aos jovens é a pauta ambiental. Sim. Ambiental, corrupção, tem tema de segurança, terrorismo, dependendo do país, mas o tema do meio ambiente e o tema dos governos transparentes são dois temas centrais. Sim. Eu fico olhando, né? Tem a Greta, que emerge, né, como uma grande liderança, lideranças jovens, muitíssimo jovens, como ela em outros países, né? Teve uma recente polêmica com uma jovem de algum dos países da África, não me lembro qual país era jovem, mas enfim, jovens que lutam pelo clima. Mas na vida real, essa luta pelo clima, ela precisa ser transformada em coisas concretas, né? Então eu fico às vezes quebrando a minha cabeça de noite pensando, o que é a tradução dessa luta pelo clima hoje em Porto Alegre, né? Como a nossa cidade pode contribuir nessa luta no mundo? Se eu quiser fazer a minha parte aqui, né? Eu como cidadã ou eu como candidata a prefeita, tu como cidadão, mas tu como homem que preside a Agapan, né? Então, tem o teu papel individual, mas as instituições, qual pode ser o pacto que Porto Alegre proponha na sua população para garantir que faça a sua parte no Acordo Global pelo Clima? Existe uma falsa, eu tenho dentro de mim por formação uma falsa dualidade, que alguns veem de dualidade e na verdade não é nada, na minha opinião. Eu sou biólogo e sou arquiteto, né? Então, a cidade, para ela se tornar um ambiente, o bom da questão ambiental é o seguinte, que quando tu criar uma cidade prazerosa, saudável para viver, também tu estarás resolvendo essas questões. A cidade surgiu do afastamento da humanidade da natureza. Por medo, por ignorância, tudo isso lá nas primeiras cidades, os burgos. Primeiro eram protegidos por reis, né, e depois começaram a criar esconderijos para viver. As praças europeias mostram bem, né, são um lugar que não tem árvore, não tem nada. É a negação da natureza, exatamente, para se proteger. E, bom, o que aconteceu nesse processo civilizatório? Nós fomos desconectando com a natureza, cada vez mais, até que o ponto que nós desconectamos da nossa própria espécie. Primeiro das outras, do medo, dos bichos, dos insetos, das feras, depois de nós mesmos. Nós hoje vemos criança na esquina e não nos diz nada. Não nos diz nada ou nos diz muito pouco. Para mim, a cura da cidade, então já te respondendo, dei essa volta longa, mas não deu uma volta cura da cidade é trazer a natureza de novo para o convívio. É o que eu faço na minha casa. São pequenas coisinhas, mas é do alimentar o passarinho a plantar árvores para que eles possam nidificar. E essa árvore tem que ser uma árvore nativa, que é a alimentação deles, que é o lugar que eles conhecem para nidificar também. Então, por quê? Porque isso nós estamos atavicamente ligados a essas necessidades. Para a gente viver bem, a gente precisa do som deles. O som
que nós criamos artificial nos enlouquece. O som da natureza nos cura, sabe? Aí, a cidade hoje, com conhecimento humano e com menos medo, com uma humanidade nova, mais conectada, reconectada, ela poderia ser muito prazerosa. E é exatamente o contrário do que nós estamos fazendo. Porto Alegre, que era a cidade com arborização de rua maior do Brasil, está cortando freneticamente, liberando corte. No centro da cidade, né? Desprotegeu 78, todos os decretos desde 70 que protegeram árvores foram eliminados num decreto só no ano passado, em fevereiro. Um decreto só derrubou 78 decretos. Toda a história da proteção de árvores de Porto Alegre foi derrubada. E assim vai. Essas liberações, o arboricídio que a gente chama, né? Tudo isso, nós até vencemos na justiça contra a responsabilização da secretaria por não cuidar do horto, que estava aos pedaços. Quer dizer, são milhões de reais que tem em plantas ali que estão sendo perdidos. Mas não é só planta, é a postura tua. Quando a gente fala bike é para andar, não é no asfalto morrendo, bike era para andar no meio das árvores, da sombra, entendeu? Porque ela tem uma batida... Tem o caminho, né? Aí esses dias eu brinquei, se alguém tem dúvida do papel das árvores, caminhe comigo às 8 da manhã numa rua sem árvore e entra na com árvore para saber o que acontece. É imediato. Né? Tu sai da asfaltada e tu entra na que tem árvores em cima. Eu sou tarado por caminhar também. Tu perde graus de temperatura, né? É incrível, claro. De uma rua para outra. Eu sou caminhador. A URGS, o Centro de Ecologia da URGS, através do Heinrich Hasenack, fez um trabalho de pesquisa já nos anos 89 por aí, que era o perfil térmico de Porto Alegre do centro, olha só que coisa interessante, do centro da cidade para Ipanema ou para Higienópolis ali, chegava a ter, se mede isso durante a madrugada para não ter influência do sol, 8 graus de temperatura de diferença. É óbvio. Ou seja, um cara que está morrendo, que está dormindo maravilhosamente bem a 22 graus em Ipanema, o mesmo cara com a mesma temperatura, com o mesmo dia de sol e tudo, está tentando dormir a 30 graus, não consegue dormir, não consegue descansar. No mesmo clima, na mesma cidade. Então, só aí o que foi que relacionou esse perfil? A concentração de árvores, à medida que ia saindo, tinha mais plantas. Então, é uma loucura. Aqui é infinitamente mais agradável que o centro da cidade, aqui na agronomia. Claro. E... bom, a gente entra, quando sai daqui começa a se sentir mal, né? Pega a Bento ali e vai sentindo, quando chega no centro, está fritando. No mesmo dia. É instantâneo. Quer dizer, aqueceu durante o período? Não, na viagem. Estava lá uma temperatura e aqui está outra. Bom, isso tudo soma, porque isso é descansar. Isso é permitir, inclusive, a sobrevivência de outros seres também, né? O excesso de calor, a desumidificação do asfalto e tudo. A cidade pode ser um lugar muito acolhedor e muito agradável, se a gente recuperar aquilo que nós precisamos para a nossa qualidade de vida, que é a natureza. E aí não é fazer parques, é usar cada espaço, que nem na Europa faz, Inglaterra, é hortinha num cantinho, não precisa ser uma horta gigante, usar todos os espaços. Eu ia te perguntar sobre as escolas, né? Porque a gente chegou ali no final dos anos 90, não só com prioridade de compra de alimentação orgânica, que é um assunto que agora já é nacional, mas também com as hortas dentro da escola, né? Eu me lembro bem, a Sofia foi secretária, eu fui vereadora um pouco depois, e aquele dia tu também fizeste menção a isso, né? A ideia de que a gente pode, a partir desse ambiente, que é o ambiente educacional, transformar a vida na cidade. Esse é o lugar de reconexão? Este é um lugar, na verdade nós não temos tempo para conectar só as crianças. As crianças é obrigatório, porque eles vão ser os caras que realmente vão fazer a mudança. Eu trabalhei muitos anos, a minha vida toda profissional, paralelamente com projetos e com educação de professores em municípios, educação ambiental. E eu sempre falei, e fui até criticado, porque eu dizia assim, isso é alienante, fazer horta, separação de lixo sozinho é alienante, como fazem. Todo mundo adora fazer, porque é tarefismo, entendeu? Cidadão. Isso é obrigação tu fazer. O que modifica é qual é os valores que tu vai botar numa escola. Não adianta tu fazer pessoas, eu adoro ecologia e continuar uma pessoa consumista. Não adianta o cara ser consumista de coisas ecológicas. Claro. Se ele continuar sendo consumismo, né? Então, é mais profunda a questão da educação ambiental. Não nego nada dessa. A horta é um laboratório espetacular para o ensino de criança. Eu já usei, inclusive pré-escola, né? Escola infantil hoje. É espetacular. Mas tu tem que dar para elas o sentido
de pertinência, de relação, entendeu? Da alimentação, que não desperdiça alimentos, né? Eu vi uma merendeira em São Paulo falar, fazem curso com todo mundo, fazem com o aluno, fazem com o professor, ninguém se lembra de quem cozinha. Eu acho que nós temos que fazer um grande projeto de educação das pessoas. E não é para defender a natureza, é para salvar as nossas vidas. E as nossas vidas, o lema da Agapan é a vida sempre em primeiro lugar. Não interessa de quem é a vida, é um processo só. Coevoluiu junto. Quando um está mal, outros estão mal. Quando um está bem, outros ficam melhores. Eu tenho que terminar contigo, mas eu quero te fazer uma pergunta para terminar, que senão depois quando eu ver eu vou ficar me culpando. E a mina? Olha, tia. A mina tem que explicar, já que eu tô te perguntando de uma mulher. Exatamente. Eu ia dizer, na minha época a gente gostava de mina, agora não gosto mais, sabe por quê? Tem um processo muito importante, a mineração no mundo inteiro é praticada majoritariamente por piratas, por sugadores e expropriadores. Isso é histórico. A mineração serve a grandes interesses sempre externos àqueles que vivem ali. Segundo, outra coisa, a mineração, onde ela existe, ela promete riqueza e ela gera pobreza e doença. Tu pegar os lugares mais pobres e mais doentes da Alemanha, da Inglaterra, etc., são os lugares de mineração. Então, gente, eu conversei com o Francisco Milanês, que é presidente da Agapan, e para terminar, eu quero que tu sonhar uma outra Porto Alegre, ou a Porto Alegre que tu veio viver, que tu vive. Se tu fosse resumir um sonho para a cidade, qual ia ser, Milanês? Para a gente terminar. Essa é a pergunta para deixar a pessoa com a calça na mão. Não, essa é a pergunta dos meus sonhos. Porque eu acho que é tudo que... Eu sou um teórico, mas eu sou um prático. Eu sou essa coisa ambígua. Eu não tenho nenhum prazer de falar nada se eu não tiver propostas, né? Eu acredito que a Porto Alegre, todos nós íamos estar sorrindo, é uma Porto Alegre parecida com esse ambiente que nós estamos, entende? Que tem espaço para todos. Que ela começa a gerar essa afetividade, a dignidade, cuidar das pessoas. Eu me lembro, eu plantava em Canela. Canela não tinha pessoas na rua. Porque as pessoas da cidade não aceitavam aquilo, elas pegavam, ajudavam, davam comida, davam jeito, davam emprego, entendeu? Porque a cidade tem que cuidar dos seus cidadãos. Se a cidade, não é o governo que tem que cuidar, é a cidade. Mas o governo, obviamente, tem que dar o exemplo. Claro. Ele não pode ser o cara que se desobriga das coisas básicas da vida e deixa para os outros. E diz, não. O governo faz e aí todo mundo ajuda. O cidadão tem que sentir essa vontade. E Porto Alegre tem muito essa coisa, quando ela se mobiliza. Eu me lembro perfeitamente, a Agapan foi eleita, curiosamente, delegada do Orçamento Participativo no primeiro, pelos moradores e outras coisas, não foi pelos ambientalistas, sabe? Então a cidade, quando ela compreende, quando ela é chamada, ela responde. Quando dá a chance de pensar, as pessoas pensam muito bem. É que as pessoas estão muito confusas e sobre uma base de informação muito louca, muito desestruturada. Eu nem vou dizer que mal intencionada também, muitas vezes, mas não é só mal intencionada. Nós estamos numa sociedade desestruturada de raciocínio. Quando te dá a chance de se reunir, conversar e pensar, as pessoas surpreendem, sabe? Foi muito massa, estou muito feliz. Eu sou filha de um ambientalista, né? Então todos esses assuntos para mim mexem com toda a minha relação familiar, com toda a minha relação com meu pai. E foi essa Porto Alegre que ele achou que ia deixar para mim, né? Então a Porto Alegre da colmeia, a Porto Alegre do lixo reciclado, do Pisa, do Guaíba balneável. E já que ele não conseguiu, espero que a gente consiga deixar para minha filha. Na verdade... Ele conseguiu uma parte. Ele deixou, ela só está um pouco soterrada, essa Porto Alegre. Nós temos que dar uma varridinha para deixar. Ele conseguiu deixar, né? Porque se está vivo dentro de mim, já é o mérito dele. Que eu quis dizer, se a gente perdeu nesse último período, que a gente tivemos muitas perdas. Que a gente consiga recuperar para a nossa geração e para as novas gerações que a grande vantagem é o seguinte, viver nessa cidade. Tem um poder econômico burro, porque... A economia não é toda burra, existe economia séria. Ontem eu fui numa reunião de cooperativa, eu moro numa cooperativa aqui, eu fui no Sicredi, por exemplo. Então existe uma economia legal. Existe uma reação. Existe uma economia legal, existe uma economia. Então é essa disputa de poderes que pode fazer o cara viver feliz ou viver egoísta. E a gente está tentando viver mais feliz, que as outras pessoas vivam mais felizes também, né? Sim, porque é impossível ser feliz sozinho. Impossível. Obrigada, Milanês, adorei.